podcast Sempre Jovem no ar e o tema de hoje é imperdível, toxinas da alma. Meu convidado já está aqui, ó. Ele é terapeuta psicocomportamental, atua na área de psicomodelagem e é pastor. Everton Costa, bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, Alce? Deus abençoe todo mundo aí que está nos assistindo. É uma honra, um prazer estar aqui e uma responsabilidade muito grande estar sendo entrevistado, né, por uma entrevistadora tão experiente, né, como a Alcione. Então, é um prazer muito grande, espero colaborar muito aqui para esse projeto, sempre jovem, e vamos lá. Prazer é nosso. Obrigada pelo carinho da presença, inclusive. E nós trouxemos você aqui porque precisamos falar de toxinas da alma. Você tem um culto às sextas-feiras na sua igreja, Catedral do Reino, que é a minha também, e que tem feito muito sucesso porque aborda esses sentimentos tóxicos. Eu queria que a gente começasse falando então como surgiu a ideia desse culto e o que são toxinas da alma. Sim, na verdade, Alce, surgiu essa questão de uma observância. Eu sou filho de pastor, fui criado dentro da igreja e nós vemos vendo a necessidade das pessoas. Eu sempre, desde quando eu comecei a estudar a mente, o comportamento humano, eu vejo uma necessidade muito grande de entender a nossa tricotomia, né? O homem ele é corpo, alma e espírito. E às vezes a igreja, a mentalidade da igreja, ela pegar uma parte que é só questão espiritual, só espiritualizar doenças, transtornos, e nós não podemos deixar de lado essa questão da nossa tricotomia. Nós temos um corpo biológico, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Então, essas três partes da nossa tricotomia, elas precisam de tratamento, de atenção e de cuidado. Então, nós vimos muitas pessoas, às vezes, que são saudáveis espiritualmente, mas doentes da alma, né, com traumas e transtornos. Então veio uma direção do próprio Espírito Santo em ter esse cuidado, não somente com a questão espiritual, mas com a questão da alma das pessoas. E aí surgiu, né, há alguns anos já, o culto da terapia da alma, onde nós estamos aí já numa série extensa tratando toxinas da alma. E toxinas é tudo aquilo, né, são as toxicidades que adoecem a nossa alma. Então, cada semana nós vamos ali tratando e sempre com assuntos bíblicos e também na questão técnica, né, e terapêutica. Isso é muito importante, tem sido uma bênção, temos tido bons resultados, trago bons conhecimentos para as pessoas aprenderem que o homem não é só um ser espiritual, né? O homem ele tem um corpo, ele tem uma alma, ele tem um espírito. Pastor, eu já te vi falando sobre muitas emoções tóxicas, muita coisa que tem prendido o coração das pessoas e impedido que elas tenham uma vivência livre, né, com alegria. E para a nossa conversa de hoje, eu trouxe duas que eu considero que afligem milhares, milhões de pessoas em todo o mundo, que são a ansiedade e a depressão. Eu queria começar abordando a ansiedade e a sua visão como terapeuta e como pastor, para quem está nos assistindo. Então vamos lá, né? São os dois principais, né? O Brasil, dentro da América Latina, e pela OMS, é um dos países, né? Principais países na estatística de pessoas com depressão e ansiedade. E a ansiedade, né? Nós chamamos ela de o mal do século. Então, a ansiedade é um transtorno, né? Tem vários transtornos. O transtorno de ansiedade generalizado, de fobia social e tantos outros. E a ansiedade, né, de forma técnica, hoje, na era que nós estamos vivendo, eu falo muito sobre isso, existem alguns gatilhos, né, algumas coisas que promovem a ansiedade. A nossa era de facilidade de informação, né, as pessoas não têm mais, elas não trabalham mais processos de criar coisas de tempo, de qualidade. Hoje é tudo muito fácil. Hoje uma criança com 8 anos, né, 5 anos, ela tem acesso a informações que o imperador romano demoraria anos para adquirir de informação e de conhecimento. Então, as telas, o acesso fácil à informação, tudo isso tem facilitado para nós desenvolvermos muito esse transtorno de ansiedade.
o desejo por ter tudo rápido, né? Então isso vem tornando cada indivíduo na nossa geração um indivíduo ansioso, que quer tudo para ontem, que quer tudo para agora, né? Ele não sabe mais esperar processo, ele não sabe mais esperar as coisas acontecerem, construir coisas. Esses dias eu estava falando até no nosso culto de terapia da alma sobre a diferença da geração passada para a geração de hoje. Antigamente, para você fazer uma batata, você comprava a batata, descascava ela, lavava, cortava e depois colocava ali para fritar. E hoje não, hoje você vai lá no supermercado, compra uma batata já pronta, coloca na airfryer, em questão de minutos você tem uma batata. Então, a ansiedade, ela é um transtorno que vem sendo gerado pela rapidez das coisas e a falta de processo, porque o processo nos amadurece, ele nos satisfaz, né? Então a ansiedade, ela nos torna viciados em dopamina rápida e barata, né? Então essa é a causa da ansiedade. E vem muito a questão, não só da questão da informação, da era digital e tantas coisas, mas a ansiedade em si, ela é o desgaste de querer controlar aquilo que é incontrolável. O medo é um primo bem presente, bem Anda junto, próximo, né? Anda junto com a ansiedade. E o que mais tem é o medo do futuro, né? É o excesso de futuro. E por que a gente se torna tão ansioso com relação ao futuro? Porque o futuro não tem como se controlar. E tudo que a gente perde o controle nos deixa ansiosos. Então, é o desgaste, o medo do futuro, o excesso de ficar pensando no futuro e a questão também que a gente fala muito, que é a preocupação. O que é a preocupação? É você se ocupar previamente com uma coisa que você não sabe se vai acontecer, que você não tem controle sobre aquilo se for acontecer, né? Então, isso gera no nosso organismo uma mudança biológica muito grande, né? Há uma mudança na nossa estrutura psíquica e uma descarga, né, de um processo químico, e a pessoa, como o tema é sempre jovem, não é isso? E a ansiedade, ela vai envelhecendo a gente, porque essa descarga química que a ansiedade gera no nosso organismo, quando isso entra na corrente sanguínea, as nossas células, elas têm receptores. Então não é só a nossa mente que se torna ansiosa, mas como toda doença, essas células que têm receptores e vão receber essa descarga química de ansiedade, de medo, de preocupação, né? Então esse transtorno, ele vai adoecendo os rins, o coração, aonde essas células receptoras vão recebendo essa descarga química que é prejudicial para nós, vai nos tornando doente, vai nos envelhecendo e vai tirando de nós essa capacidade de ser jovem, jovialidade. Né? Jovialidade. Então é muito prejudicial para nós um estado de ansiedade. Você acumula duas preparações, digamos assim, né? Duas profissões, se a gente pode chamar o pastoreio também de uma profissão, que são muito interessantes, porque, como você mesmo trouxe no início da sua abertura, você tem um olhar mais amplo sobre o indivíduo. Sim. E não espiritualiza tudo, porque também existem aspectos da nossa vida que são da nossa vida material. Como você uniu essas duas coisas? Porque você poderia muito bem ser pastor. Sim. E não ir buscar, né, em outros tipos de conhecimento, estando satisfeito, porque o conhecimento de um pastor, ele é muito profundo. Sim. E você não se ateve a isso, você quis ampliar. Por quê? Vem a própria experiência de você começar a atender pessoas e, de uma certa forma, se ver limitado, sem ferramentas para se aprofundar mais na questão da alma, dos sentimentos mesmo do indivíduo. Porque, assim, eu creio que todo pastor deveria buscar o conhecimento mínimo sobre a estrutura psíquica, a mente humana, o comportamento humano, ainda que seja uma questão básica. Porque eu, pessoalmente, eu falo por mim, eu me via às vezes com falta de ferramentas, porque é como você querer espiritualizar tudo, né? E tem muitos pastores que eu vim dessa geração que
tudo que isso é normal da mente humana, tudo que a gente não sabe lidar, a gente sempre vai arrumar um culpado para isso. Então, numa linguagem espiritual, tipo assim, se eu não sei lidar com alguém que está lidando com depressão, eu vou falar, vai um orar que passa, ou isso é coisa do diabo, né? Muitas pessoas até hoje, nesse tempo de hoje, falam isso, e eu cresci também ouvindo isso dessa cultura religiosa. Então, a questão de me aprofundar nessa questão foi pela própria limitação, às vezes, né, de não ter ferramentas para lidar com aquilo. E a questão da superficialidade, né, e de abranger, ser mais abrangente e profundo, né, no conhecimento, como que funciona, né, o processo, a estrutura psíquica, o comportamento, o que, que leva a pessoa a ter isso, e estudar mais a fundo a questão daquilo que é a base, né, que o pastor tem que trabalhar, que é a alma humana. Né? Então, não só espiritualizar tudo, mas ser abrangente e profundo no conhecimento das questões que envolvem o sofrimento do indivíduo. Muito bom. Nós estamos ainda falando da ansiedade. Sim. Vamos falar um pouco de como ela vai se manifestar, porque eu acho que pode ter gente que está assistindo a gente agora aqui no podcast Sempre Jovem e não se percebe ansioso. Às vezes a pessoa está manifestando características de alguém que está sob essa pressão e ela acha que é muito produtiva ou que ela tem uma vida corrida. Como é que a pessoa que está assistindo a gente agora pode identificar sinais de que a ansiedade já se instalou e está trazendo malefícios? Sim, a ansiedade, na verdade, ela é um mecanismo de defesa natural do ser humano. Né? Às vezes eu brinco e falo assim, desconfie de quem não tem ansiedade, né? Porque a pessoa às vezes pode ser um psicopata. Então, a ansiedade, ela faz parte de um mecanismo de defesa, de preservação, né, da nossa vida, né? Eu fico ansioso, às vezes, para atravessar uma rua. É uma coisa que traz a preservação. E quando que eu identifico que a ansiedade é um transtorno e ela está prejudicando a minha vida? É quando esse medo, esse excesso de preocupação, esse excesso de querer controlar a vida, de querer controlar as circunstâncias, de querer controlar aquilo que não se controla, então aí a gente começa a identificar, né, que a pessoa está próxima ou já está manifestando ali, né, um transtorno de ansiedade. Então vem como os maiores indicadores isso, a preocupação, o excesso de medo, a paralisação, porque a ansiedade natural, e supostamente que a gente considera normal, ela não te paralisa, ela não te atrapalha. E tipo assim, o corpo fala, né? A ansiedade vai trazer sintomas que são característicos, crise, calafrios, taquicardia, tantas coisas, né? Insônia, preocupação, medo, fobia, roer unha. Sim, roer unhas. Então, tipo assim, o corpo fala, né? Então, o ansioso ele vai ter uma percepção de que ele possa estar vivendo um transtorno quando ele estiver manifestando aí um desses sintomas e principalmente, né, essas psicossomáticas que somatizam as questões tanto mentais que são descarregadas no corpo e dando esses sinais, né, como nós falamos aqui, roer unha, calafrios, medo, insônia, fobias, medo, sim. Então, esses são os sintomas mais clássicos, né, e característicos de uma pessoa que está né, iniciando ou já vivenciando um transtorno de ansiedade. Nós falamos da ansiedade, agora eu quero mudar para a depressão, porque depois nós vamos analisar isso tudo pelo viés da fé. Eu li dados de que pessoas acima de 50 anos, a incidência de suicídio aumentou. São dados de várias compilações. E no segmento cristão, esses dados caem, mostrando que a fé acaba sendo um amortecedor ou um protetor da vida das pessoas. Eu queria falar um pouco sobre a depressão e como é o seu olhar, com toda a sua formação, sobre essa toxina da alma. A depressão é uma das dores, né, da alma mais profundas, né, a melancolia da alma. E como eu disse no começo, ela não é só uma questão só médica, né, ela não é só uma questão só clínica, considerada como doença,
porque ela é transcendente. A depressão ela vai influenciar toda a nossa estrutura, né? E como eu gosto sempre de usar essa palavra, que a gente usa muito, é a nossa tricotomia. Ela atinge o nosso corpo, né? Ela atinge a nossa alma e ela atinge também o nosso espírito. E essa estatística que você citou sobre a questão, nesse contexto de pessoas com 50 anos, né? E essa incidência de menos depressão em pessoas que têm fé, porque a fé, ela realmente é algo que traz uma estabilidade, né, uma sustentação nessa tríade, corpo, alma e espírito. Então a fé, ela se manifesta, é o que eu digo, não adianta só fé para tratar a depressão, porque nós não somos só espirituais. E o primeiro ponto que a fé se manifesta é na parte espiritual da nossa tricotomia. Apesar de que a fé, ela é transcendente, né? Como a depressão também ela é transcendente. Ela começa nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, e vai transcendendo e abatendo o nosso espírito, e vai abatendo também o nosso corpo, né? E a fé, ela atua como prioridade no nosso espírito. Então, isso pode explicar essa incidência de pessoas nesse contexto de religião e de fé, terem menos incidência ou terem uma recuperação, um tratamento, né, melhor por conta da questão da fé. E depressão significa estar mais ligado ao que passou? Sim, há controvérsias. É uma melancolia porque Sim. não fiz, não realizei? Sim, eu sempre gosto de dizer, eu acho que cada profissional que trabalha nessa área, ele vai ter sempre como meta de, às vezes, definir essa questão com as suas próprias experiências. Então, posso dizer que, no meu entendimento, tanto na questão pastoral quanto na questão clínica em atendimento, eu posso colocar duas coisas, né, primordiais na questão da depressão. Uma rotina depressiva, porque a depressão é uma doença, ela é uma desestruturação da nossa estrutura psíquica, ela é uma questão ambiental, biológica, e ela é também uma questão, né, emocional, né? Então, dentro dessa questão, eu cito duas coisas: a rotina depressiva e os acúmulos, né? E os acúmulos estão relacionados daquilo que a gente carrega desde a infância. São traumas, são circunstâncias. E por que os acúmulos? Todo depressivo, a pessoa que está lidando com a depressão, ela é alguém que veio acumulando tantas toxinas, tantos traumas, tantas coisas, e ela não encontrou nesse tempo todo uma forma de manejar isso. Então ela entra nesse estado de fuga, por não saber lidar com isso. Então eu colocaria esses dois pontos principais, pela experiência de tratar pessoas, né, com depressão, são os acúmulos. E o acúmulo, ele é prejudicial para nós, porque a depressão, como uma toxina da alma que nos intoxica, né, ela precisa ser tratada. E essa questão, às vezes a pessoa não fala, não procura um tratamento, não conversa sobre, né, os seus problemas, não tem ninguém para conversar sobre as suas dores, sobre os seus traumas. Então a pessoa vai acumulando essas toxinas. Eu gosto de usar muito uma coisa que a gente está usando todos os dias, é o exemplo da nossa casa. Todos os dias nós acumulamos lixos na nossa casa. Você abre uma caixa de leite, você descasca um legume, tudo gera lixo. Então todos os dias você ajunta aquele lixo, né? E você tira ele dali, e tem o dia certo da coleta de lixo, você vai juntar todo o lixo, levar para a coleta e aquele lixo vai embora. Então a depressão é como se fosse uma casa onde a pessoa ela vai acumulando os lixos diários e não faz essa coleta e não descarta essa coleta. Então você imagina na sua casa, se você fica uma semana sem, você pode coletar esse lixo, acumular esse lixo, mas não levar ele para a coleta. Ou seja, vai ser impossível você viver dentro da sua própria casa. Isso é o que acontece com a depressão. As pessoas vão acumulando lixos emocionais e toxinas durante a sua vida e chega um certo momento que elas não conseguem viver dentro delas mesmas. Forte, então a depressão ela vai criar um estado de fuga, ou seja, eu não consigo viver bem dentro de mim mesmo. Por isso que as pessoas têm vontade de morrer. Sim.
né, é o que vai gerar o maior incidente para a questão do suicídio, que é a depressão. Então, o tratamento é muito importante, falar sobre coisas é muito importante. A manutenção das nossas toxinas, porque todos nós vamos lidar com isso, todos nós vamos ter dias maus, ruins, aflições, traições, né? E o fato é que tem pessoas que têm tudo isso de forma normal, isso faz parte, né, da nossa vida normal, do nosso cotidiano normal, só que essas pessoas sabem manejar essas toxinas. Então, o importante da depressão é a manutenção periódica, né, de toxinas, de lixos emocionais, de circunstâncias e traumas que nós vamos acumulando. Isso precisa ter uma manutenção, porque é como eu disse da casa, se não vai chegar um tempo, se nós não dermos essa, fica impossível viver dentro de nós mesmos. Muito bom. Deixa eu dar um recadinho aqui para você que está assistindo o nosso podcast. Esse é o Sempre Jovem, um podcast voltado para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão envelhecendo. Mas você que ainda está jovenzinho, você pode ficar à vontade, porque quanto antes você pensar nisso, melhor. E o tema de hoje são as toxinas da alma. Meu convidado é o pastor e terapeuta Everton Costa. Eu queria dizer para você que você pode fazer o seu podcast também, sabia? É só você entrar em contato com o Speed Coworking, vou botar aqui na tela a logo do nosso patrocinador, você coloca pra gente, Jojo? E você vai, então, trazer o assunto que você domina e vai fazer assim como eu. O seu podcast, eu tenho certeza que será um grande sucesso. Além do Speed Coworking, você também tem o apoio da agência Vesúvio, que vai editar, vai preparar o seu podcast, vai te dar toda a assessoria que você precisa para fazer um podcast assim, ó, como o nosso, que tem conquistado a audiência e tem feito diferença na vida das pessoas. Eu quero voltar falando sobre uma capacidade que você tem que eu não tinha encontrado ainda em ninguém, que é a capacidade de fazer a psicologia bíblica, ou seja, trazer a experiência de personagens que a palavra de Deus nos conta, para que a gente possa ver aquelas toxinas agindo na vida deles e também trazer a resposta do que Deus, em sua palavra, nos ensina. Para trazer cura, para trazer restauração nesses vários sentimentos que nos intoxicam. Vamos dar um exemplo? Para que as pessoas possam conhecer para você que está aí, o pessoal que está aí, que tem o conhecimento às vezes de Bíblia, e você que às vezes não tem o hábito de fazer muita leitura, talvez se você quiser acompanhar, sobre a questão da depressão, a gente está sempre procurando trazer, principalmente na terapia da alma, e no tratamento das pessoas, né? Eu gosto muito de fazer análise comportamental de personagens bíblicos e trabalhar essas toxinas à luz da Bíblia para trazer também uma base bíblica, né, sobre esse entendimento da alma humana. Então, na questão da depressão, é um texto clássico que nós usamos, é a questão do profeta Elias. E quando eu comecei a estudar, né, a questão comportamental dele, esse fato específico está lá em 1 Reis, capítulo 19. Depressão não é uma questão só de fé, não é uma questão só espiritual. E nós vemos isso por esse homem, um dos maiores profetas da Bíblia, chamado profeta Elias. E esse homem, pelas suas características, a Bíblia não diz, e Elias teve depressão, mas em uma análise comportamental, as suas expressões emocionais e comportamentais, os sintomas, né, a sintomatologia do seu comportamento, né, se tivesse alguém lá naquela época, ia diagnosticar ele, né, como uma depressão. Então o texto diz lá que Elias, ele era um cara muito ativo, e ele, um certo dia, ele foi ameaçado, né, por Jezabel, e que ele também seria morto como os outros profetas. Então Elias presenciou muitas mortes sangrentas e violentas de profetas como ele. Então ele armazenou aquilo na sua memória, né? São os arquivos de memória que nós temos. E no momento de depressão, de desgaste, né? Então Elias era um cara que provavelmente não descansava, não fazia a manutenção, né, das suas toxinas. Então, independente do homem de Deus que você seja, independente do homem intelectual ou mulher intelectual de Deus que você seja, você tem que saber que dentro de você tem uma alma e que, como nós dissemos aqui, esses acúmulos emocionais de medos, né, de traumas,
de arquivos de memórias que todos nós temos, de experiências dolorosas, eles precisam de manutenção, porque pode chegar uma hora, né, isso vai explodir, isso, né, essa depressão, isso vai nos deprimir, vai nos abater e vai nos colocar de joelhos e vai nos colocar no estado depressivo. Então, Jezabel ameaça Elias e a Bíblia diz que ele deixa ali o seu moço. Um dos maiores sintomas da depressão é a solidão, né? A Bíblia diz que ele deixa ali o seu companheiro, o seu ajudante, e vai caminhar sozinho. Então, esse é um dos primeiros sintomas da depressão. Então, já podemos ressaltar aqui essa característica. Sim. Quando você começa a não querer mais conviver com ninguém, está muito entristecido. Isolamento social. Isolamento social Então, Elias, ele sente medo. Sinalizador. Né? Ele sente medo, um medo muito grande, porque ele se lembra dos profetas que foram mortos por Jezabel. Mas olha como que o nosso estado, né, os acúmulos, eles nos deixam tão vulneráveis, porque Elias, há pouco tempo, ele tinha vencido 400 homens, né, no Monte Carmelo. E uma mulher ameaça ele e ele se abate. E um homem de milagres importantes, assim, sabia que Deus era com ele, enfim. Que a fé em Deus era inquestionável, a espiritualidade dele era inquestionável. Então, isso começou a me mostrar uma coisa muito interessante, que a igreja vem lidando durante muitas gerações, de espiritualizar todas as coisas. Então, por que aquele homem tão espiritual, que evocou grandes milagres na Bíblia, que era um homem que tinha uma comunhão muito grande com Deus, entra dentro de uma caverna e pede a sua morte, né? Porque existem coisas que nós não podemos espiritualizar, porque a gente precisa entender sobre a nossa tricotomia. Então Elias era um homem de Deus, era um homem espiritual, tinha intimidade com Deus, uma fé inquestionável, que evocava grandes milagres, mas ele se abateu por conta da sua humanidade, né? Então a primeira coisa que ele fez foi deixar ali aquele ajudante, se isolar, entrar em estado de fuga. A depressão faz isso, isolamento social, fuga, e a gente vai sempre procurar ali, né, a nossa caverna. Então ele corre, entra para dentro da caverna. É como se quisesse se esconder mesmo. Sim, fugir do mundo, né, fugir de todo mundo. Então ele se isola dentro da caverna e nós vamos ali, vamos rastreando esse processo, né, depressivo desse grande homem de Deus. O isolamento social, a fuga, a perca do prazer. A pessoa, a depressão, ela é um transtorno de humor, não de variação de emoções. Às vezes as pessoas confundem muito, né? Porque existe uma variação de emoção, né? Nós somos igual ao tempo. Tem dia que chove, tem dia que tem sol, tem dia que está nublado. Então tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar muito alegre, tem dia... Então variação emocional não é considerado depressão. A depressão é um transtorno de humor. E é um humor constante. É como se, vamos pegar a questão das estações. É como se a sua vida, ou a vida da pessoa que está lidando com depressão, não mudasse de estação, ficasse só no inverno, né? Então, isso é uma diferenciação que nós temos para identificar a questão da depressão. Então, Elias entra dentro daquela caverna e ali tem característica de sintoma. Pessoas que querem dormir demais, pessoas que perdem o prazer naquilo que antes era prazeroso. Essa é uma das maiores características da depressão. Então, Elias perde o prazer de fazer aquilo que ele tinha muito prazer. Então, a pessoa que está com depressão, ele perde o prazer. Se ele gostava de ir na academia, aquilo não tem mais prazer para ele. Se ele gostava de sair, ele perde o prazer daquilo ali. Então, aí já começa a ser preocupante esse sintoma, né, da pessoa perder o prazer em coisas que antes eram prazerosas. Então, ele diz sobre isso. Ele diz assim, olha, eu quero a morte, eu não sou tão bom como foi os meus pais, eu não quero mais viver. Então, nós estamos falando ali de um homem cheio de fé, um homem que foi instrumento de Deus para fazer grandes milagres, mas que entrou num estado depressivo, se isolou socialmente, estado de fuga, isolamento, caverna, perdeu o prazer naquilo que antes era prazeroso para ele. Então nós vemos ali, nessa questão de Elias, através do seu comportamento, das suas manifestações, né, os seus sintomas, um quadro depressivo, né? Então, na questão espiritual, vem ali, né, o próprio Deus vem ali e ele acorda Elias, né, dormir demais, né, ou dormir de menos
é também um dos sintomas, né, da depressão. Então, porque o sono acaba sendo um estado de fuga para você não lidar com a realidade, né? E tanto que o estado depressivo fez com que Elias pedisse a morte. É uma das maiores incidências, né, de depressão. Então Deus vem lá e acorda ele, né, e conversa com ele, fala para ele, né, que o tempo dele não tinha acabado. Ele prepara ali uma comida para ele, um alimento para ele, e faz todo aquele processo que a gente sabe, né? Ele se alimenta espiritualmente, ele se conecta com Deus. Deus faz ele acessar quem ele era, porque a depressão você perde a noção de quem você é, do seu potencial, o que Deus já fez na sua vida, quem é você. Então Deus relembrou quem ele era, né? Trouxe ele de volta, e a Bíblia diz que aquele alimento espiritual fez com que ele caminhasse mais 40 dias, 40 noites sem se cansar. Essa história também me faz pensar que às vezes a pessoa chega numa altura de vida, nós estamos aqui falando em homens e mulheres de Deus, mas estamos falando também para aqueles que já chegaram em determinado status quo de sua vida profissional, que é grandioso, que é reconhecido, porque Elias era assim naquele tempo, e que às vezes a pessoa se vê numa condição de não saber lidar com situações difíceis e às vezes ter dificuldade de expressar isso, até por vergonha, né? Isso a gente pode trazer para pastores, para líderes, para pessoas que estão num nível mais elevado. E eu queria que você falasse um pouco para essas pessoas que podem estar assistindo o podcast, porque aos 50 anos, de forma geral, as pessoas estão estabelecidas profissionalmente, elas já constituíram família, e às vezes elas vão se ver nessa situação de, apesar de ter conquistado muitas coisas, como era o caso de Elias, elas estão vivendo uma depressão. E muitas vezes, talvez se Elias tivesse falado, né, com alguém, tivesse desabafado mais, pudesse se sentir à vontade para dizer o que estava sentindo, ele não tivesse entrado nesse lugar. Como você vê isso? Nós vemos isso até nesse contexto religioso, até o índice de pastores que tiram a sua própria vida são pastores acima de 40, 50 anos. São pastores que já estão estabilizados, né, do ministério, já conquistaram muitas coisas. E quanto mais alto, né, o nível que o pastor chega, ele cria aquela cultura de falar assim, eu não posso falar isso para as pessoas, ou com quem eu vou falar sobre os meus problemas, o medo de julgamento, né, essa questão da cultura religiosa, né, o pastor se achar o super-homem, isso vai em todas as pessoas. Então é muito importante a gente não se preocupar com a questão de julgamentos. É lógico, você vai procurar a pessoa certa, você vai procurar um terapeuta sério, confiável, você vai procurar uma ajuda espiritual de pessoas que têm ética, que são confiáveis, mas a questão é, se chegou no estado depressivo, se o acúmulo, né, tá pressionando a alma ali e a pessoa não vê saída, ela precisa falar sobre aquilo ali, ela precisa urgentemente, né, trazer manutenção nesses acúmulos, para que não chegue no estado, né, como Elias chegou, né, de querer tirar sua própria vida, pedir a morte. Então, o que traz essa prevenção seria falar sobre isso, né? Davi disse assim no momento depressivo da sua vida, enquanto eu me calei, eu envelheci. Enquanto eu me calei, os meus ossos secavam dentro de mim. Mas quando eu falei, né, então a gente precisa falar. E eu vejo muito isso, dependendo da posição social, dependendo da condição da pessoa, ela fica pressionada por acúmulos, com medo de julgamento, de juízo, o que as pessoas vão pensar de mim se eu falar sobre isso, o que eu vou fazer. Então as pessoas preferem lidar dentro de si com seus acúmulos, com seus lixos emocionais, e às vezes chegar numa situação extrema do que falar. Então, falar é curador, né? O processo da cura começa quando a gente fala sobre aquilo que nos adoeceu, né? Então, o que eu tenho a dizer para essas pessoas, procure ajuda, né? Fale, procure ajuda especializada, procure ajuda espiritual, médica, e você que está ouvindo precisa entender, você não é um ser único que se trata tudo só com remédio, ou só com terapia, ou só com a questão espiritual. Você precisa de remédio para o seu corpo biológico, você precisa de terapia e de conversa para a sua alma, e você precisa de Deus, da palavra,
para o teu espírito. Então, a nossa tricotomia precisa ser curada, precisa ser tratada, precisa ser cuidada para que haja um tratamento específico. Nós vemos isso às vezes na questão do tratamento do toxicológico, sobre ambientes, né, que tratam pessoas dependentes químicos. Então, às vezes a pessoa deixa ali e ele vai se isolar um tempo do seu ambiente, porque o vício também, assim como a depressão, ela é uma questão de ambiente, né? Então essas pessoas às vezes chegam lá, se isola do problema e toma o remédio. Vão tomar remédios, vão se isolar do problema, e ela sai, pode ficar 2, 3 anos, mas se não foi tratado a questão do gatilho, se não foi tratado questões espirituais, ela vai voltar, né? Porque a depressão, a mente criou um caminho, uma rotina depressiva, um padrão depressivo. Então o tratamento precisa anular aquele caminho que a mente vai sempre querer voltar e criar um caminho novo, né? Substituir esse caminho que a mente vai querer sempre voltar. Então, agora, quando qualquer transtorno é tratado na questão da tricotomia, tanto a forma biológica, quanto a questão da alma e quanto a questão espiritual, o tratamento, a cura, a recuperação é um sucesso. Muito bom. Porque isso estabiliza o tratamento. Então, você tratar só o corpo com remédio não vai resolver o problema. Você fazer só terapia não vai resolver o problema. E você só orar não vai resolver o problema. Então, é necessário a farmacologia, o remédio, a terapia e também a questão espiritual. E isso vai estabilizar, né, a questão da doença, né? E a questão de prevenir é ter tempo de qualidade, é dar manutenção, né, nos nossos acúmulos que nós vamos acumulando, essas toxinas todos os dias dentro de nós, prevenir isso. E eu não sei se ainda tem mais alguma coisa aí, tem? Ou deixa para o final para a gente falar, resumir tudo? Como você já veio falando da fé, né, do quanto é importante contemplar essas 3 áreas, a gente sabe que pessoas que têm a sua fé bem trabalhada, estruturada, elas vencem melhor esses quadros, não só dessas 2 emoções tóxicas que nós abordamos hoje, mas já quero de antemão te convidar para você voltar. Sim, porque vai ser um são prazer. Muitas que nós podemos abordar aqui, eu tenho certeza que vai ser muito importante o que nós estamos compartilhando. As pessoas que têm fé, elas tendem a ter mais força para virar esse jogo. Por quê? Porque a fé, ela te dá uma esperança, né, de futuro. É o que Deus diz para Elias na caverna. Levanta, porque você ainda tem coisas para fazer. Ou seja, a fé, ela faz você acessar que você ainda é útil, que o seu propósito de vida ainda não foi alcançado. Ou seja, Deus, quando fala isso com Elias, ele estava fazendo projeção de futuro, e toda projeção de futuro no tratamento, a fé nos traz essa esperança de continuar, porque a tendência da depressão é falar, acabou, não tem mais nada. A gente tem que ter um motivo para acordar, né? E a fé, ela faz isso, a fé te dá uma projeção de futuro, ou seja, tem jeito, dá para mudar, dá para reverter, dá para voltar a ser o que era antes. E um texto que a gente cita muito, a glória da segunda casa, ela pode ser maior do que a da primeira. Então, a fé é extraordinária, né? A fé é um dos elementos, é um dos medicamentos mais poderosos para reverter qualquer tipo de doença, e principalmente a doença da alma, né? Eu não sei ainda o tempo que a gente tem aí, mas eu gosto de dizer muito, Não, fica à vontade, a fé, ela vem pelo ouvir, né? E ouvir, eu gosto muito de falar a história dos 2 doentes. Então tinha 2 pessoas, 2 homens, eles foram no médico, e um chega no médico e o doutor faz o diagnóstico dele e fala assim, olha, ele pega o exame, e todos os 2 vão no médico, e um daqueles homens estava com câncer terminal, e o outro só foi fazer um exame de rotina. E quando eles voltaram no médico, eles foram pegar os seus exames, aquele homem, né, aquela pessoa que entregava os exames, entregou o exame errado. E aí ele pegou o exame, levou no médico, aquele homem que era saudável, pegou o exame do homem que só tinha 3 meses de vida. E o médico disse para ele, olha, pelos seus exames aqui, você só tem 3 meses de vida. Ele, como assim? Eu sempre fui saudável. Então aquele homem chegou em casa através daquela palavra, né, de ter 3 meses de vida, ele não tinha nada. Ele começou a adoecer, ele começou a se entregar, ele começou a se abater, a se isolar, até que ele morreu.
E o outro que tinha câncer terminal pegou um exame errado e o médico disse assim: olha, vai para casa e vive a sua vida que você está muito bem, você vai viver muitos anos. Então aquele homem colocou aquilo na cabeça e aquilo gerou uma esperança nele tão grande de vida, de projeção de futuro. Ele voltou e foi trabalhar e abriu sua empresa e se casou e teve filhos. Daí moral da história, né? Aquele homem saudável recebeu uma palavra de morte e ele morreu. E aquele homem doente recebeu uma palavra de projeção de futuro, de cura, e ele foi curado do câncer. Então a fé trabalha muito isso, a questão espiritual trabalha muito isso, nessa questão de fazer com que a nossa mente creia que há possibilidade, esperança de sair de dentro dessa caverna e de voltar a ter uma vida, né, normal. Maravilha. Estamos indo para o fim do nosso encontro. Espero que você tenha gostado. Muito bom. Foi muito bom. Nós queremos que você volte para falar de outras toxinas, para que elas deixem de ser as toxinas e elas passem, transmutem para a alegria da alma. Sim. Porque, como a gente está falando aqui, quando você tem fé, você tem esperança, você olha para frente e vê que há soluções, caminhos diferentes, maneiras de se viver e de se lidar com problemas. Acho que é importante a gente dizer, que eu anotei algumas coisas que você falou quando estava descrevendo Elias, não adianta fugir dos problemas. Nós temos que enfrentar os problemas e resolvê-los. E ver que muitas vezes a maioria das coisas que a gente tem medo, que a gente teme, nunca vão acontecer, não é isso? Sobre a questão da ansiedade, o próprio Jesus diz assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. A preocupação de vocês não pode mudar um palmo da vida de vocês. Aí depois ele traz o remédio, né? Eu sempre digo lá na terapia da alma, para toda toxina, né? Tem um antídoto. Tem o antídoto, que é o antioxidante, né? Eu brinco muito que a palavra de Deus é o melhor tarja preta que tem. É o remédio que nós usamos na terapia da alma. O tarja preta mais poderoso que existe para toda toxina é a palavra de Deus. E sem efeitos colaterais. E sem efeitos colaterais. Então, Jesus disse assim: não andeis ansiosos. A preocupação de vocês não pode mudar nada na vida de vocês. Não vai resolver problema nenhum, mas vai adoecer vocês, vai envelhecer vocês. Então, a fórmula da jovialidade, lutar contra a ansiedade, é viver o hoje, o agora. A ansiedade te tira... Por que tanto a depressão quanto a ansiedade envelhece a gente? Porque a depressão te mantém no passado e a ansiedade te mantém no futuro. E por que você envelhece? Porque o seu presente, ele é destruído, né, por conta desses dois transtornos. Então, o segredo para isso é desfrutar do hoje, é viver o seu hoje, é amar os seus filhos hoje, é usar as melhores coisas que você tem hoje, né? Não ficar esperando o futuro para você fazer. Se você tem a possibilidade, viaje hoje. É viver no seu presente, porque esses dois transtornos, eles nos tiram do nosso presente, e jovialidade, ser jovem, ser saudável, isso está no nosso presente, isso está no nosso hoje, isso está no nosso dia a dia. Então Jesus disse assim: olha, não andeis ansiosos, a preocupação de vocês não vai alterar nada, mas olhai para os lírios do campo. Então Jesus, quando ele diz assim olhar, ele está falando sobre a arte de contemplação. Um dos maiores antídotos contra a ansiedade é você voltar para o agora, é contemplar o agora. Um exemplo que a gente faz muito, uma técnica contra a ansiedade, quando a pessoa está em crise, é você dar um objeto para ela e ela começar a olhar esse objeto, a cor, o modelo, né, as formas desse objeto. Então você vai perguntando para ela: que cor que é isso, qual a forma disso, né, qual a estrutura. Então a sua mente volta para o agora. Né? Interessante. A arte de contemplação é um dos maiores antídotos contra a ansiedade. Então o próprio Jesus disse isso. Depois dele dizer que a ansiedade ela é destrutiva e não vai mudar nada, ele diz: olhai para os lírios do campo. Ou seja, pratique a arte de contemplação e a sua mente vai voltar para o agora. Então, se você quer sair do passado, você precisa contemplar o agora. Se você quer sair do futuro, precisa contemplar o agora. E esse é o maior antídoto, o maior antioxidante contra essas toxinas, a depressão e a ansiedade, que são do passado e do futuro, e elas te trazem para o agora. Então viva o seu hoje,
né? Lógico que você tem que projetar, mas a sua jovialidade, a sua saúde está contemplar o que é belo, o que Deus fez, as coisas que você construiu, desfrutar de tempo de qualidade, né? Então, esse é o melhor antídoto, é viver o teu agora, o teu presente e a arte de contemplar. Muito bom. Gostou? Tá vendo? Sempre jovem para você. Pastor Everton, seu culto que trata das toxinas da alma, que fala de cura, toda sexta-feira? Toda sexta-feira, às 19h30, nós estamos lá com essa série de mensagens, né, toxinas da alma. Então, nós falamos sobre várias toxinas. E o antídoto é que cada uma dessas toxinas tem. Então, não se desespere, não se entregue, não se desanime, porque para cada toxina, independente de qual seja ela, depressão, ansiedade, angústia, rancor, medo, sempre tem um antioxidante, né? E o maior e o mais poderoso deles, o tarja preta mais poderoso, né? A palavra é o manual do Criador e nele contém todo o tratamento, toda a terapia, todo o remédio, tudo que nós precisamos para reverter qualquer quadro de transtorno, de doença, né? Seja da alma, do corpo. Então, você que está aí nos assistindo, eu quero convidar você a nos fazer uma visita no nosso culto, a nossa reunião de terapia da alma lá na Catedral do Reino, toda sexta-feira às 19h30. Muito bem. Prazer enorme tê-lo conosco. Foi bom? Você Prazer gostou? foi meu. É uma tranquilo, experiência, né? É uma experiência. Eu corro muito das câmeras, né? Então a Alcione está sempre me chamando para esse momento e ela fez, né, esse convite. E eu vim, gostei muito e estou aqui à disposição. Tem muitas toxinas aí para a gente poder estar falando, né, e muito antioxidante também para a gente poder estar, né, compartilhando com vocês aí. E sabedoria e conhecimento é aquilo que nos salva, né? Verdade. De enfermar, de adoecer, porque nós queremos ficar sempre jovens, bem saudáveis, fortes e alegres. Foi um prazer ter você conosco. Aproveita, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, porque toda quarta, nessa primeira temporada, você recebe um Sempre Jovem novinho em folha. E esse hoje foi com o pastor Everton, meu amigo, meu pastor. Nós estamos esperando você lá na Catedral. Obrigada mais uma vez. Alcio, obrigado pelo convite, pelo carinho. Obrigado vocês aí pela atenção, por estarem nos ouvindo e participando aí desse podcast, Sempre Jovem. Eu deixo essa palavra aqui para você, né? Resumindo tudo, tenha uma rotina saudável, de tempo de qualidade, aprenda a apreciar o belo, a praticar a técnica da apreciação no presente, isso é um antídoto poderoso. Desenvolva, né, uma rotina saudável e tome muita tarja preta, né? Palavra de Deus, comunhão com Deus e cuide, né? Não despreze essa tricotomia que você tem, seu corpo, sua alma e seu espírito. Remédio é de Deus, médico é de Deus, sim. A sua alma precisa de terapia, você precisa falar sobre aquilo que dói com alguém, você precisa de tratamento. E se você precisa também de Deus, da presença de Deus, do Criador na sua vida, porque essas coisas são vitais e só elas podem estabilizar a cura, a restauração e o processo de tratamento, né, também. Então Deus abençoe a todos aí que estão ouvindo, espero ter colaborado aqui de alguma forma, né, e saio daqui muito alegre, muito feliz de participar desse trabalho tão maravilhoso que é o Sempre Jovem. Muito bom. A gente se vê semana que vem? Então tá combinado. Até. Obrigada, pastor. Abraço.